What is your name? Teresita Baza. You must go to the police. The police cannot find my killer. Você certamente já se deparou com aquela clássica cena de filmes em que um médium misterioso resolve um caso policial? Pois bem, e se eu lhe dissesse que a interação entre profissionais da lei e médiums, indivíduos dotados de poderes psíquicos, transcende a ficção? Você acreditaria? No vídeo de hoje, exploraremos um caso intrigante solucionado por uma suposta médium e como as autoridades policiais lidaram com essa situação inusitada. Então apertem o cinto, deixem o seu like e vamos nessa! Nascida nas Filipinas em 1929, Teresita Baza era filha única de um casal muito rico e importante em seu país. Ela estudou música no Assumption College em Manila, antes de se mudar para os Estados Unidos em 1960, onde obteve mestrado na Universidade de Indiana. Mais tarde, aos 47 anos, ela optaria trabalhar na área médica, tornando-se terapeuta respiratória no Edgewater Hospital, em Chicago, Illinois. O pouco tempo livre que lhe restava, Teresita também dava aulas particulares de piano em seu apartamento. Calma e despretensiosa, ela era a última pessoa que se esperaria ser vítima de um crime violento. Porém, em 21 de fevereiro de 1977, ela retornaria ao seu apartamento após um dia cansativo de trabalho no hospital. Por volta das 19 horas, Teresita recebeu um telefonema de sua amiga, Ruth Godlow. As duas conversaram por cerca de 15 minutos, antes de Teresita dizer que precisava desligar o telefone porque estava esperando uma visita do sexo masculino. Discreta, Ruth não perguntaria o nome do homem ou qualquer outro detalhe desse encontro. Às 22 horas, um casal que morava ao lado de Teresita disse ter sentido o cheiro de fumaça, mas não conseguiam determinar de onde vinha. Preocupados, eles ligaram para o Corpo de Bombeiros de Chicago. Assim que chegaram, eles evacuaram os moradores rapidamente e determinaram que a fonte de fumaça era o apartamento de Teresita. Ao adentrarem, eles conseguiram debelar o fogo rapidamente. Os bombeiros ficaram chocados ao perceberem que o incêndio não tinha sido um acidente, e sim um caso de homicídio. Após matá-la com uma facada no peito, o criminoso cobriu Teresita com várias roupas em sua cama e ateou fogo no colchão. Detetives foram chamados ao local e confirmaram que estavam lidando com um caso de assassinato. Os investigadores acreditavam que o incêndio havia sido provocado para encobrir provas do crime. Havia suspeita de abuso sexual, já que a vítima estava nua. A autópsia, no entanto, revelou que ela não havia sido violada. Parecia não haver motivo aparente para o crime. Estava claro para a polícia que havia ocorrido uma luta corporal, e embora o apartamento tivesse sido saqueado, os detetives não conseguiram identificar se algo estava realmente faltando, já que ela morava sozinha, e ninguém sabia ao certo quais itens ela tinha em seu poder. Mas era possível que tivesse ocorrido sim um assalto. Eles encontraram poucas evidências físicas, já que a maioria foi destruída pelo fogo. A única pista encontrada foi um bloco de notas onde Teresita escreveu: lembrar de conseguir ingressos de teatro para AS. O que ninguém esperava era que essa história iria tomar um rumo intrigante. Amigos, vizinhos, colegas de trabalho e de faculdade de Teresita testemunharam sua natureza quieta e educada, além de sua dedicação notável ao trabalho. Apesar de envolver-se em romances ocasionais, ela nunca se casou e parecia satisfeita com sua carreira no hospital e seus estudos de música. Durante as investigações, os detetives exploraram detalhes da vida dela, mas nada os aproximou do assassino. Apesar de apelos públicos por ajuda, receberam poucas dicas
e não conseguiram desenvolver pistas sólidas. Em questão de poucos meses, o caso foi arquivado e se tornou um cold case, deixando o mistério em suspenso. A investigação ganhou novo fôlego em julho de 1977, quando o detetive Joseph Stachula encontrou um bilhete em sua mesa solicitando que ligasse para o departamento de polícia do condado de Evanston. Ao ligar, o policial do outro lado da linha informou que recebera uma ligação com informações relevantes sobre o crime de Teresita. O detetive foi orientado a contatar um tal de Dr. Ruan Chua, um médico residente nos subúrbios de Chicago. O detetive Joseph Stachula e seu parceiro Lee R. Epling marcaram uma entrevista na casa do médico. Ele então forneceu informações cruciais que possibilitaram a resolução do caso de Teresita Baza de uma maneira inesperada. O Dr. Chua, visivelmente envergonhado, compartilhou detalhes que os detetives jamais imaginariam. Durante a conversa, o Dr. Chua fez uma pergunta intrigante aos detetives sobre crenças no ocultismo ou sobrenatural. Ao tentarem não parecer céticos, os detetives trocaram olhares que denunciaram sua percepção de que a abordagem parecia sem sentido. O médico prosseguiu compartilhando uma perspectiva surpreendente. Ele acreditava que sua esposa, também filipina, estava possuída pelo espírito de Teresita Baza. Segundo o Dr. Juan, ela teria tido sonhos estranhos envolvendo Teresita, mas o acontecimento mais marcante foi quando, durante uma transe mediúnica, ela falou com ele numa voz desconhecida, que não era a sua, alegando ser Teresita Baza e pedindo ajuda. A voz revelou que o nome do seu assassino seria Alan Showery e pedia que ele levasse essa informação à polícia. Ela alegava que Alan havia estado em seu apartamento para consertar sua televisão e a matou. Porém, ao se restabelecer da transe, a sua esposa não se lembraria de nada do ocorrido. Incrédulo diante a situação, o Dr. Juan se negou a chamar a polícia. Na semana seguinte aconteceu a mesma coisa mais uma vez. O espírito, ou melhor dizendo, a voz, estava zangada e exigia saber por que ele ainda não havia notificado a polícia. Dr. Juan entrou no jogo dizendo que era médico e tinha uma mente científica, e ele não iria à polícia. A voz então ofereceu uma prova tangível para respaldar a acusação contra Alan Shower como o assassino de Teresita. Alegou que ele roubou joias no seu apartamento, presentes únicos que seu pai teria dado à sua mãe, e as deu para sua namorada. A voz forneceu 4 nomes e números de telefone, afirmando que essas pessoas poderiam identificar as joias. Sem compreender a situação, mas determinado a proteger sua esposa de mais um desses incidentes, o homem optou por finalmente acionar a polícia. Apesar das dúvidas dos detetives quanto à história, o médico forneceu o nome Alan Shower. Este nome batia com as iniciais encontradas no bloco de notas de Teresita. Os detetives perceberam que explorar essa informação não faria mal algum. Após uma verificação de antecedentes criminais, os detetives ficaram surpresos ao descobrir que Alan Shower, um homem que vivia próximo a Teresita e trabalhava no mesmo hospital, estava envolvido na investigação. Ao conversar com colegas de trabalho, os detetives souberam que Alan havia mencionado consertar a televisão de Teresita no dia de sua morte. Os detetives foram ao seu apartamento sem aviso prévio, encontrando-o com sua namorada. Após trocas cordiais, o convidaram para a delegacia. Durante a entrevista, inicialmente, Alan negou ter ido à casa dela, mas, ao confrontarem testemunhas, mudou sua versão, admitindo a visita. Alegando falta de ferramentas, Alan disse ter voltado para resolver um problema elétrico em sua casa. A entrevista foi pausada para que os detetives falassem com a namorada de Alan, Yanka Kalmuk, que negou conhecimento de qualquer problema no apartamento de Teresita e afirmou que Alan não teria habilidades para lidar com questões elétricas. Munidos de um mandado de busca, os detetives retornaram ao apartamento de Showery. Eles descobriram que Yanka tinha um anel de pérola e um pingente de jade que pertencera a Teresita. Ela disse que Showery lhe deu as joias como presente de Natal atrasado. Os detetives reuniram as pessoas que poderiam identificar as joias, e a confirmação de que eram roubadas do apartamento de Teresita ocorreu. Confrontado com essa informação,
Alan confessou o crime. Ele admitiu ter decidido roubar Teresita, que o permitiu entrar para consertar a TV em troca de ingressos para o teatro. No entanto, ao virar as costas, ele a atacou, resultando em uma agressão seguida de roubo e um único golpe de faca no peito. Mais tarde, porém, Showery retirou a sua confissão, dizendo que a polícia ameaçou prender a sua noiva, grávida, se ele não confessasse. Seu advogado, William Swano, pediu que a acusação de homicídio fosse rejeitada, dizendo que a polícia o prendeu por nada mais do que uma bizarra história fantasmagórica. Nunca, que eu saiba, um homem foi preso por causa de uma visão sobrenatural, disse Swano. A polícia nunca foi informada do nome de um criminoso por uma voz vinda do túmulo. Mas o juiz decidiu que o julgamento deveria prosseguir. Não vamos interrogar a voz ou qualquer coisa dessa natureza, disse um porta-voz da promotoria ao jornal The Washington Post. Não estamos realmente interessados no aspecto sobrenatural deste julgamento. A voz foi uma dica inicial, mas as evidências foram desenvolvidas de forma independente. Um mês depois, enquanto esperava o início de um novo julgamento, Alan Showery repentinamente mudou sua declaração para culpado. Eles o condenaram a 14 anos por homicídio, roubo e incêndio criminoso. Então, uma voz do além do túmulo realmente acabou mandando um homem para a prisão, ou poderia haver uma explicação mais profana? Na época, o caso de Teresita Baza não recebeu toda a atenção merecida, mas ao longo dos anos, tornou-se uma lenda urbana fascinante. Sua história, envolta em mistério e determinação, ecoa como um testemunho singular de coragem. Hoje, lembramos Teresita não apenas como alguém que desvendou seu próprio assassinato, mas como um símbolo de resiliência diante do desconhecido. Que sua história inspire a reflexão e desafie até os mais céticos a ponderar sobre os mistérios que permeiam nossas vidas.